tempos de crise, ressurge o União faz a força. Agora com o nome de economia colaborativa. Com vantagens para todos, compartilham-se casas e carros, roupas e utensílios e até comida. Reduz-se o desperdício e o consumismo, financia-se sem juros, enquanto se aumenta a eficiência do capital e do trabalho sem intermediários, a não ser a rede digital. 2 aplicativos, por exemplo, estão bombando no mundo, com hospedagem e transporte, fora dos meios tradicionais e já estão valendo bilhões de dólares. Bom, para falar sobre essa novidade, a administradora e professora da Fundação Getúlio Vargas, Rossana Pavanelli, e o presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, Vinícius Marques de Carvalho. Professor, é uma novidade ou não é uma novidade? Ou isso vem desde os tempos imemoriais? Então, Alexandre, na verdade, o conceito de economia colaborativa, ele não é novo, muito pelo contrário. Ele existe desde que o homem é homem. A hora que você pede emprestado, por exemplo, uma xícara de açúcar, ou uma furadeira, ou uma escada, você estabelece uma rede de confiança e você está compartilhando bens e, quem sabe, até serviços, né? O que é relativamente recente, de 10, 15 anos para cá, é o impacto dessa colaboração. A economia colaborativa é baseada em 2 pilares, do compartilhamento e da colaboração. Pode parecer no primeiro momento a mesma coisa, mas não. Você pode ter, inclusive, a colaboração para encontrar soluções para o setor público, né, que seriam as ações de crowdfunding, né, de crowdsourcing. O crowdfunding mesmo é uma estrutura muito interessante, onde você tem um financiamento coletivo para gerar negócios ou até mesmo para alavancar ideias. Então, tem uma série de temas relacionados a essa economia colaborativa. Como é que o CAD vê isso? Olha, para nós é um grande desafio, porque você tem uma perspectiva relacionada à regulação de muitos setores da economia, em que quando esse fenômeno da economia compartilhada ganha escala, ele acaba fazendo com que a autorregulação apareça nesses setores e a autorregulação acabe questionando muitas vezes a regulação estatal, ou seja, a relação entre as pessoas mesmo vai gerando uma relação de confiança que antes era derivada da lei. Era o Estado que garantia muitas vezes e agora... É uma relação mais real do que a relação suposta pelo burocrata do Estado. Numa escala enorme, porque as plataformas e principalmente com a internet sem fio, isso se transformou em algo evidentemente desafiador para todos nós. Do ponto de vista de um órgão de defesa da concorrência, é uma atividade econômica. É uma atividade econômica que normalmente gera mais concorrência nos mercados, porque os custos de entrada desses novos modelos de negócio são menores. Você tem uma economia de escala que decorre de rede, mas o custo de entrada é pequeno. E isso gera uma pressão competitiva naqueles que estão presentes naquele mercado até aquele momento e que são desafiados também por conta dessas inovações, normalmente chamadas de inovações disruptivas, a reverem os seus modelos e o próprio Estado também é desafiado a rever suas regulações. Esses que sentem uma nova concorrência alegam clandestinidade das novidades. Seria justo isso? Eu acho que não. E eu acho que muitas vezes as pessoas confundem defesa da concorrência com uma suposta concorrência desleal. Nós notamos em vários setores da vida econômica que agentes em regimes de regulação diferentes competem entre si, né? A TV aberta compete com a TV por assinatura. Os regimes são completamente diferentes. O celular compete com a telefonia fixa. Tem competido e isso tem sido alvo de preocupação do Estado de regular o equilíbrio entre esses setores. Agora, não é porque você tem uma novidade que advém de uma revolução tecnológica, que advém de uma inovação, que necessariamente essa novidade tem que ficar presa à regulação antiga, porque senão ela deixa de ser novidade. E algo que é importante mencionar também, quando nós fazemos esse debate sobre a legalidade, quem tem pretensão de que as leis sejam eternas é só ditadura. Né? As leis, elas são feitas para se adaptarem à realidade. A nossa própria Constituição tem instrumentos previstos nela mesma para ser reformada.
para se adaptar. Então, esse debate, eu acho que ele tinha que começar com um foco que é o que esse serviço traz para a sociedade? Ele é bom? A sociedade gosta, não gosta? O que é possível fazer para que esse serviço seja melhor? E o que é possível fazer para aqueles que estão prestando o serviço até então possam ter condições de competir com algo novo que aparece também. A partir desse debate dentro da sociedade, em que a defesa da concorrência é um dos valores que vai estar em jogo, é que eu acho que você tem que discutir os padrões de legalidade que você deve adotar. Se me permite dizer, não é, eu fico extremamente feliz em ouvir uma fala como essa de um representante de um órgão regulador, porque é exatamente isso, não é? Esses modelos fundamentados em redes, em geral, apresentam uma eficiência muito maior do que os modelos tradicionais e acabam colaborando, inclusive, para que os modelos aqui instalados sejam revistos. Olha que maravilha isso, não é? Então melhora a competitividade. Já que é uma novidade, as pessoas estão, de certo, curiosas. Quais são as atividades que hoje estão entrando nesse novo regime de economia colaborativa? Perfeito. Eu gostaria de citar 3 tipos de exemplos, né, em perspectivas diferentes. A primeira é aquela categoria que é mais comumente conhecida pela população, como, por exemplo, o Uber, o Fleet, que é compartilhamento de frota de veículos. Então, você pode, por exemplo, usar um carro esportivo, popular, utilitário, até um carro de luxo, por um tempo determinado, horas ou dias. Né? Você passa a não ser dono daquele carro, mas ter o acesso. Porque, na verdade, a grande questão é, você precisa ter o bem ou você precisa utilizar do bem, né? E aí vem, dentro dessa categoria, serviços de hotelaria, como Airbnb e outros tantos mais. A segunda categoria são os serviços que são considerados como de contribuição marginal zero ou próximo de zero. Ou seja, que para adquiri-los, você não precise necessariamente ter uma troca, uma contrapartida financeira. Então, por exemplo, você tem uma grande rede, um grande site que diz assim, tem açúcar? Então, que você troca e compartilha bens sem necessariamente ter que pagar por isso, como é o modelo do Uber, do Airbnb, do Fleet, de outros tantos provedores de serviços. Né? E aí, como que esses modelos se sustentam? Já que você pode usar, por exemplo, uma bolsa, uma furadeira, uma escada e você não paga, você não tem um desembolso financeiro para isso. Se sustenta no modelo Google, com patrocinadores. Então, você tem as grandes redes sociais que acabam aportando. Esse é o segundo tipo. E o terceiro tipo, que eu tenho observado com grande simpatia, movimentações, inclusive no governo, ele abre para produção compartilhada e para identificação de soluções que podem vir da sociedade como um todo, do cidadão, por exemplo. A hora que um governo disponibiliza dados e lança desafios à sociedade para ajudá-lo a encontrar melhores práticas. Isso não é só observado no governo. A gente tem observado também grandes corporações como a Procter & Gamble e outras tantas no Brasil, a Natura, que abrem competições e ciclos de inovação para a participação de diferentes representantes da sociedade, sejam eles professores, consultores, especialistas, técnicos em segmentos específicos, que vão alavancar de uma maneira exponencial a produtividade e a inovação dentro de corporações tradicionais. Então, o leque de contribuição da economia colaborativa é enorme. Nós ainda estamos muito atrás do que deveríamos participar desse movimento. E esse momento de crise estimula, né? Estimula e também tem um impacto, até se a gente colocar isso numa escala maior, até sobre os preços mesmo. Perfeito. Porque o que acontece normalmente quando a gente fala de economia compartilhada, economia colaborativa? As pessoas colocam no mercado, entre aspas, às vezes tem gente que discute até se isso é um mercado, não é? Mas, enfim, as pessoas colocam no mercado aquele excesso de capacidade que elas têm. Então, se elas têm um carro, que elas andam sozinhas, elas compartilham mais 3 vagas no carro, por exemplo. Se elas têm um apartamento vazio, elas compartilham via o Airbnb o apartamento vazio. Ou seja, você tem um choque de oferta. Você está aumentando a oferta de determinadas utilidades ou serviços para a sociedade. Isso, obviamente, né, lei da oferta e da procura, quando você aumenta a oferta, você tende a ter uma redução dos preços. Então, é claro que as redes hoteleiras estão olhando para esse fenômeno do Airbnb e falando, bom, talvez o preço que eu coloco nos quartos em determinados momentos do ano com o Airbnb tenha que reduzir um pouco. E isso com os outros serviços também. Na questão do Uber especificamente, tem esse ponto que é o fato de que o preço do táxi é regulado.
Você tem uma tarifa lá que o taxista pode dar, pelo menos essa sempre foi a opinião do CAD, desde 1998 para cá, que o taxista pode dar o desconto. E isso, obviamente, a existência do Uber vai estimular que o taxista dê Parece desconto. que houve um caso com o senhor, em que o senhor pegou um táxi desses que dão desconto. Foi com o ex-presidente do CAD. Ah, foi outro Foi em presidente. 98. Aham. Foi o Gessner de Oliveira em 98, que teve, ele foi coagido a sair de um radiotáxi na época, que era o radiotáxi que dava desconto, no aeroporto aqui de Brasília. Inclusive, essa matéria passou hoje no Bom Dia DF. E ele, naquele momento, instaurou um procedimento no CAD que recomendou à época ao E ele foi à governador... delegacia registrando Foi à na polícia. delegacia, instaurou um procedimento no CAD e recomendou ao governador que viabilizasse a política de desconto dos taxistas aqui em Brasília, que é algo que, de fato, não tem sentido. Porque o preço, se você regula numa situação como essa, tem que ser um preço teto. Não tem por que você proibir de se negociar desconto. Não tem lógica nisso, a não ser uma lógica cartorial, monopolista, de garantia de privilégios, que não quer enfim. mudanças. Exatamente. A senhora queria fazer um acréscimo. Então, recentemente nós tivemos um caso de um casal, uma certa idade, na melhor idade, que foi retirado de um veículo que estava prestando o transporte na rede do Uber por taxistas. Isso aconteceu semana passada, não sei dizer em qual cidade, aqui no Brasil. Isso é um absurdo. Então, quer dizer que eu sou a rede Foi em Hyatt. Brasília. Foi em Brasília, foi na capital do país. Na cidade. Eles estavam inscritos naquilo que eu chamaria um clube, né? Um clube de transporte. Não é transporte público, não é um transporte privado. Por escolha própria, Alexandre. Diga-se de passagem. Sim. Então, como é que você, por exemplo, se é uma grande rede hoteleira, você bate na porta do apartamento que está disponibilizando seus quartos, seus espaços, e tira o hóspede de lá e arrasta para uma grande rede? Não faz sentido. Aí eu quero aproveitar para perguntar sobre o ano que vem, Olimpíada, né? Eu imagino que sejam muitas oportunidades para economia colaborativa, mas eu gostaria de entrar nesse assunto depois do nosso intervalo, né? Depois dos comerciais a gente volta. Voltamos a discutir as novidades da economia colaborativa. Eu lembrava que temos Olimpíada no ano que vem, isso é a oportunidade, que, aliás, esse tipo de prestação de serviços começou na Copa do Mundo, no ano passado, né? E a senhora poderia falar um pouco sobre as oportunidades para o ano que vem, aproveitando a Olimpíada? Perfeito. Acho que as oportunidades para o país são inúmeras, não é? Tanto em termos da economia criativa, que é aquela que vem do capital intelectual, que em geral pode ser alavancada e deve por meio dessas redes estabelecidas na economia colaborativa, como na organização da sociedade de empresas como Airbnb e outras empresas de menor porte, para ofertar serviços à população que vem conhecer o país ou aqueles que se deslocam para assistir os eventos. Então, é uma grande oportunidade para você trabalhar questões relacionadas à própria renda, sobretudo no momento de crise, onde as pessoas buscam uma alternativa para voltarem a ser incluídas na economia ou para complementarem a sua renda. Não por menos, também a economia colaborativa, ela é conhecida como a economia do, entre aspas, bico, né? O bico aqui no melhor dos sentidos. Então, há um espaço enorme para a prestação de serviços por meio de redes colaborativas, seja de um para um, o cidadão abrindo a sua casa e disponibilizando um quarto ou apartamento como um todo, de uma maneira direta para alguém interessado, como de muitos para muitos, né? Ou até mesmo o modelo tradicional, onde você tem uma empresa prestadora de serviços que vai usar rede disponível e vai poder ofertar para um público maior. O senhor teve uma experiência na Rio Mais 20. Foi, eu era na época secretário de Direito Econômico e nós fomos lá porque havia toda uma discussão sobre a hospedagem no Rio de Janeiro para Rio Mais 20. Aquilo era, de algum modo, um teste, né, para os eventos que viriam, né, um ano depois o Papa e depois a própria Copa do Mundo. E havia uma preocupação muito grande porque algumas delegações de países estrangeiros estavam recusando vir. Inclusive, algumas delas recusaram de fato a vinda, diminuíram o número das delegações por conta do preço dos hotéis no Rio de Janeiro. Nós fomos lá, tivemos um diálogo com a associação, foi um diálogo profícuo, a Associação dos Hotéis,
E na época nós conseguimos a redução de alguns preços, mas nota-se que não é o tipo de atuação que, digamos, seja a mais adequada do Estado nessas relações, né? São atuações que podem acontecer momentaneamente, mas o ideal seria que houvesse mecanismos dentro do sistema de mercado da livre concorrência para que esse tipo de abuso ou de possível abuso não acontecesse. Fala-se agora de milhares de quartos que já estão reservados nesse sistema. O Airbnb é oficialmente apresentado pelo Estado brasileiro, inclusive, como uma opção viável, adequada e bem-vinda para as Olimpíadas de 2016. Que são, só para a gente exemplificar, para as pessoas que não conhecem, são imóveis privados, é parte de casas, de apartamentos. Sim, que as pessoas não estão usando e que elas colocam no site do Airbnb e se conectam, acabam se conectando com outras pessoas que precisam usar esses imóveis. Até a cozinha, né, compartilhada. Isso, você pode compartilhar com pessoas que têm um perfil parecido com o seu, que gostam das mesmas coisas que você. Inclusive, muitas vezes você compartilha quarto. Não é porque você compartilha o imóvel que você tem inteiro. Você compartilha, às vezes, um quarto da sua casa ou coisas desse tipo. Que é uma evolução do conceito da hospedagem, né? Hospedaria, que recebe pessoas e aluga quartos. Talvez um modelo mais refinado do que existia no passado. De novo, não é um modelo novo, ele foi refinado e ampliado. Enquanto os cavalos descansavam, né? Exatamente. Para passar a noite e restaurar-se. Daí se criou o restaurante, né? É um fenômeno interessante porque é um fenômeno que a confiança acaba emergindo como um elemento estabilizador das relações. Né? Coisa que talvez nós tivéssemos perdido algum tempo atrás e isso está se viabilizando. Isso vai ter impactos nas relações sociais, enfim, no empreendedorismo. Porque o Brasil é uma sociedade, uma economia que tem um poder econômico muito concentrado. Isso é um fato. Se compararmos com outros países, qualquer setor da indústria tradicional que você destaque no Brasil, você vai ver que o poder econômico é concentrado, que as 4 maiores empresas normalmente têm mais de 70% do mercado. Esse fenômeno, ele é um fenômeno muito interessante nesse sentido, porque ele vai permitir que você tire a tampa dessa panela de pressão e que, de algum modo, esse empreendedorismo floresça nas relações humanas e nas relações econômicas e talvez gerando algum tipo de desafio a esse modelo tradicional, muitas vezes concentrado da era industrial, digamos assim. E talvez nessa era... O cartorial até, como é o exemplo dos táxis, né? E isso é uma coisa também bastante interessante destacar, porque nós temos, em algumas situações, as regulações, elas vêm num determinado momento para proteger o interesse público, para garantir a segurança, e muitas vezes elas acabam se deturpando, se transformando numa mera proteção de algum tipo de monopólio. No Brasil, a gente tem uma mania muito grande de regular preço, e dizendo que estando regulando preço, nós estamos regulando qualidade. Quando você quer regular qualidade, regule qualidade. Perfeito. Diga quais são os padrões que as pessoas que querem prestar determinado serviço têm que seguir, que o preço vai decorrer disso. Esse discurso de, não, nós temos que regular o preço, nós temos que colocar uma tabela para garantir qualidade, essa relação ela não existe. Ela é, de fato, um discurso meramente cartorial e corporativo. O mercado mostre a sua qualidade e conquiste. Agora, os direitos do consumidor nisso aí, ou do usuário, enfim, de uma das partes. A amplitude que a economia colaborativa adquiriu, ela é relativamente recente, como nós comentamos. Então, em termos de direitos, tudo está sendo moldado à realidade dos impactos observados nos últimos 15, 10 anos para cá, não é? Mas, com certeza, a gente, como um país capitalista, dentro desse modelo econômico, há uma liberdade em relação à aquisição. Se eu quiser adquirir um produto do meu vizinho sem nenhuma intermediação nessa relação, o que vai impedir de eu realizar isso, de eu fazer? Sim, desde que esse ato
não configure algum tipo de crime ou contravenção, não tem nada a ver. Exatamente, né? E aí essa mesma lógica, ela deve ser extrapolada para organizações constituídas. Né? De novo, esse modelo da economia colaborativa, que ele é viabilizado por meio de redes, aí a tecnologia tem um papel fundamental, porque dá acesso como antes nunca se foi visto. A tecnologia aproximou todas as pontas disso. Inclusive em termos de viabilidade econômica. Ela barateou esse acesso, essa formação, a constituição das redes. Mas, seja uma empresa prestadora de serviços que articule diversos fornecedores por uma rede, ou um prestador de um para um, uma pessoa oferecendo para outra pessoa, quem deve escolher, e aí é a autorregulação do mercado, qual fornecedor irá atender às suas necessidades, é o cidadão, são os clientes, é o mercado. E eu acho que tem mais um ponto também que é interessante. Como é um fenômeno novo, nós não sabemos o que vai acontecer. Perfeito. Pode ser que daqui a alguns anos você tenha uma companhia ou uma empresa, não vou citar nenhum nome específico, que adquira um poder econômico tamanho que a partir de determinado momento ela também possa abusar. Então, a atenção se trata de olhar para essa realidade, de entender essa realidade, sem nenhum tipo, obviamente, de ufanismo ou nada em relação a isso, porque isso é uma atividade econômica que em algum momento pode ter implicações da perspectiva do consumidor, da perspectiva da concorrência, da perspectiva da saúde pública. Nenhum de nós aqui, imagino, defende que isso signifique que necessariamente os órgãos responsáveis por zelar, seja pela defesa do consumidor, pela defesa da concorrência, não tem que estar atentos para possíveis abusos que possam acontecer também nesses setores. Perfeito. Por isso que é importante estar atento, olhar como uma realidade que veio para ficar, a gente não sabe o quanto vai se expandir, mas estar atento. Nosso tempo se esgotou, com a certeza de que o amanhã vai chegar e devemos estar preparados para ele, quer para fugir da crise, quer como fornecedores ou beneficiários dessas novidades que estão aparecendo. Muito obrigado, professora. Obrigado. Muito obrigado. Se você gostou do programa e quiser fazer alguma crítica ou sugestão, entre em contato conosco pela Central de Atendimento ao Telespectador, no telefone 4002-2884 ou pela internet no endereço falecomaglobonews.com.br. E para rever este e outros programas no seu celular ou tablet, baixe o aplicativo da Globo News ou acesse globonewsplay.com.br. Na próxima semana, outro tema de interesse nacional. De Brasília, Alexandre Garcia.